E agora aqui no Comunicação Católica nós vamos falar sobre o Ano Paulino. E quem participa é a irmã Ivonete Kirten, da Editora Paulinas. Muito obrigada pela sua presença, viu, irmã? É um prazer, Priscila, estar aqui conversando com você, né, e com todo o seu público. Parece que nós já estamos vivendo, né, esse Ano Paulino. Eu gostaria que você explicasse o que seria isso. Então, o Ano Paulino, ele foi proclamado pelo Papa Bento XVI, no dia 29 de junho, e se estende até o dia 29 de julho de 2009. Né? O Papa Bento XVI, ao proclamar esse ano, ele tem como base o processo de evangelização no mundo, porque ele percebe que hoje nós precisamos ter um novo impulso missionário, e quem pode ser o modelo desse novo impulso é o apóstolo Paulo. Então, esse ano paulino é em homenagem ao apóstolo Paulo, seria uma propagação do Evangelho, né? Isso, exatamente. É mais do que a propagação do Evangelho, a metodologia pastoral e de vida que Paulo usou para propagar o Evangelho. Porque a experiência de evangelização de Paulo parte da experiência que ele fez de Jesus. Né? Certo. Conta um pouquinho, então, da história dele. Então, porque Paulo é um sujeito, um vocacionado muito especial na Bíblia. Ele é judeu, mas a família dele tem a cidadania romana, que na época a região Tarso era sob o domínio do Império Romano, e aos 6, 7 anos ele começa a ir na sinagoga, como todo menino da sua idade, e aí começa a estudar a lei, a ter contato com as coisas sagradas. Ele vai para Jerusalém, e se a gente pegar o livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 8, 9, nós vamos perceber que ali diz qual que foi a escola que ele estudou, né? A escola de Gamaliel, que era uma das melhores escolas de Jerusalém para se formar fariseu, né? Fazer parte do Sinédrio, então ele tinha uma grande pretensão. E nesse período, ele vê que os cristãos estão seguindo Jesus. Né? Alguns biblistas até falam que Paulo deve ter tido algum contato, não muito próximo, da pessoa de Jesus, mas que, como aconteceu em Jerusalém, ele estava estudando, ele devia ter conhecimento dos fatos. E aí ele pede carta ao Sinédrio para ir perseguir os cristãos na cidade de Damasco, que era uma comunidade muito efervescente, muito ativa. E nesse caminho para Damasco, a Bíblia diz que ele caiu do cavalo, mas é uma figura de linguagem para dizer assim, ele percebe, né, na pessoa daqueles pessoas que ele está perseguindo, Jesus. Que Jesus fala, Paulo, Paulo, por que tu me persegues? Saulo, né, mais do que Paulo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E ele fala assim, quem és tu, Senhor, para que de me perguntares isso, né? E ele falou, aqueles que você persegue sou eu. E a partir disso ele compreende que não interessa a lei que ele tanto queria defender, a lei judaica, mas sim o amor de Jesus. Jesus morto e ressuscitado, que é a razão da salvação das pessoas, porque ele percebe isso na vida dele. Poxa, que legal. E como que a igreja passa isso para as pessoas que frequentam o local? Olha, você deve fazer isso, isso, isso. Como que isso é explicado? Porque todos os domingos, né, na liturgia da palavra, normalmente nós proclamamos uma das epístolas de São Paulo, carta aos Coríntios, carta aos Romanos e tal. Então é explicado o ensinamento do apóstolo. Mas a pessoa do apóstolo, como ele viveu a experiência de Jesus, nós pouco conhecemos. Né? A gente conhece alguns aspectos no dia da conversão de São Paulo, que é comemorado no dia 25 de janeiro. Mas o conhecimento, como Paulo conheceu Jesus, como ele fundou as comunidades, né? Porque Paulo ele fez várias viagens. Né? Os Atos dos Apóstolos organizam 4 grandes viagens, né? Que primeiro no mundo judeu, mas depois ele vai para a Europa, ele expande, né? no mundo helênico e depois chega até a Europa, onde ali ele é morto, né? Ele sofre o martírio. Mas aí, como é explicado os ensinamentos, a igreja hoje ela quer que nós conhecemos essa pessoa de Paulo, né? O grande apóstolo Paulo, como ele fundou, como ele evangelizou essas comunidades. Então, nesse ano paulino é uma oportunidade para isso.
para a gente conhecer a figura do apóstolo Paulo, torná-lo assim próximo a nós, né? Porque se a gente for assim estudar São Paulo, a personalidade dele, nós vamos perceber que ele é uma pessoa que teve sofrimento, que teve lutas, passou por um processo de conversão muito bonito, porque não é que Paulo era desleixado da religião ou da lei que ele seguia, que era a lei judaica, a religião judaica. Ele seguia à risca. De repente ele conhece Jesus e ele muda totalmente para seguir Jesus até as últimas consequências, até o martírio. Mas para ele fazer isso, ele fez um processo de toda a vida. E a gente vai perceber, e essa história aí, né, que eu estou contando muito rapidamente, a gente pode ler no livro dos Atos dos Apóstolos, do capítulo 8 até o capítulo 26, você tem todas as viagens, né, de Paulo e tudo o que aconteceu, né, nesse intermeio. Para a pessoa entender justamente o porquê dessa homenagem, né, e do ano paulino. Então isso vai até o final do primeiro semestre de 2009? Isso, até o dia 29, né, de junho de 2009, quando a igreja celebra a festa dos apóstolos Pedro e Paulo, né? Pedro, o coordenador, organizador e aquele que sustenta a igreja, e Paulo, o grande evangelizador, aquele que leva o cristianismo para fora do mundo judeu, né? Para o mundo, né? Hoje nós podemos dizer que se a gente conhece a pessoa de Jesus, foi grande parte graças a Paulo. Isso aí, irmã Ivonete, muito obrigada por essa aula que a senhora nos deu hoje. Agradeço a presença. E você também, obrigada pela participação e continue conectado com a gente. Até a próxima.